Anote aí o tema da mensagem. Você que está aí na internet também. Eu creio que o abençoado Marcos deve estar gravando, né? Sempre que ele não grava, ele me avisa. Abençoado, hoje eu não vou gravar, tal dia eu não vou gravar. Então deve estar gravando. Então você pode anotar, mas de qualquer maneira, se for gravado, depois você vai ter, né? Pela internet, no YouTube, os versículos no telão. Enfim, mas anote de qualquer maneira. Eis aí o tema de hoje. O Gólgota e a nova era. O Gólgota e a nova era. Nosso versículo inicial está em Hebreus capítulo 9, verso 26. O Gólgota e a nova era. Qual é a relação do Gólgota com a nova era, né? Tem gente que se arrepia. Falei, nova era, né? Já sobe aquele arrepio na coluna. Ih, rapaz, o diabo. Nova era é o diabo preparando os Illuminati. Né? Então o diabo ele é líder dos Illuminati, não é isso? Aí junta com os maçons, né? Ah, meu Deus, esse povo gosta de uma viagem, né? Ai, ai. É o chip, não se esqueçam disso, hein? É o Illuminati, estão preparando um chip da besta para colocar na mão e na testa. Não é isso? Para com isso. Está cheio de gente divulgando. Para com esse negócio, abençoado. Para com essa bobagem, abençoado. Você vai ver que o Gólgota tem tudo a ver com a nova era. E nova era não tem nada a ver com tudo que nos foi ensinado aí, né? Vamos ver o que é isso? Hebreus 9, 26. Abre a mensagem de hoje. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Está se referindo a Jesus, né? Ou seja, se a purificação que Jesus fez na cruz fosse como na lei, ele teria que sofrer muitas vezes. Porque na lei, como era simbólico, né? Então, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios, né? Então aqui o apóstolo está dizendo, olha, se fosse daquela maneira, era necessário Jesus padecer muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que palavra, né? Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos por mais uma manhã estarmos aqui. Obrigado, Pai, por essas vidas que estão presentes aqui no salão, pelos abençoados que estão pela internet. Eu agradeço profundamente por essa família espiritual que o Senhor criou, que o Senhor estruturou e que está fazendo crescer a cada dia, meu Pai. Muito obrigado. Meu Deus, nós recebemos que essa palavra vai correr poderosamente em 2015, Pai. Eu tenho certeza absoluta que os teus anjos vão ministrar, que o teu Espírito vai abrir portas, ó Pai, vai nos dar cada vez mais revelação, cada vez mais força para que levamos essa palavra, para que mais e mais vidas venham alcançar a revelação da tua graça, Pai. Esse é o nosso maior sonho, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai realizá-lo, Pai. O sonho de libertar mais e mais vidas. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, de representar essa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, mais do que vencedores, abençoados com toda sorte de bênçãos. Vamos falar um pouco hoje, abençoados, da relação do que houve no Gólgota, né? E com a nova era que nós vivemos. Pode parecer estranho, né, para alguns, principalmente quem veio do sistema religioso alguns anos atrás. Houve uma moda, né, de nova era, símbolo da nova era, um triângulo com olho no meio, é um símbolo não sei do que, e o Illuminati, e até hoje tem gente com essas bobagens, né, com esse negócio, né? São teorias de conspiração que na verdade não levam a nada, né? Mas isso deu muita mídia para as igrejas, né, tradicionais, principalmente pentecostais. Na minha época, pelo menos, gostavam muito disso, sabe? Mas também quando eu era da Igreja Batista, que é bem tradicional, né? Aliás, a que eu pertencia era daquelas bem tradicionais mesmo. Não batia nem palma, né? Era proibido bater palma na igreja. Não batia palma no louvor de maneira nenhuma. Era uma tradição daquelas, né? Mesmo sendo tradicional, entrou lá também esse negócio de nova era. E teve um período lá de, olha, vamos trazer aqui o pastor, que ele mostra, ele vira o disco ao contrário, a Xuxa canta do capeta. Já viram isso? Você lembra disso? A Xuxa é do diabo. Coitada da Xuxa, né, pessoal?
Uma mulher boa daquela faz mal. Tudo bem, tem os erros dela para lá. Uma pessoa que não faz mal para ninguém. Mas nego dizia que era do diabo, né? A Xuxa fez pacto com o diabo. Então você bota o disco dela para rodar ao contrário e você ouve o Satanás. Sabe? Aí o cara mostrava um quadro com um menino e aí dizia que tinha um monstro engolindo o menino. Eu me lembro de tantas dessas bobagens, né? Tudo isso era a nova era. Então aqui os símbolos, olha, está invadindo. Ai, meu Deus do céu, sobrou para tudo, abençoado. Tudo, sabe? Eles pegavam aquelas símbolos, né, de produtos, ficavam procurando alguma coisa. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? A Disney, Coca-Cola, sobrou para todo mundo, né? É o símbolo do Carrefour, né? O símbolo do Carrefour, aliás, é magistral, né? Aquilo é, em termos de design, né? Quem estuda essa coisa de marketing, não sei o quê, aquilo ali é espetacular, né? A pessoa a princípio olha assim, o que é aquilo? Depois você vê que é uma letra C, né? Aquilo ali já deu até... tem até curso na faculdade para falar daquilo ali. Sabe, porque é um trabalho muito bonito, né? Eu gosto muito dessa coisa de design, aliás, eu gosto bastante disso. Só que as pessoas usavam muito isso na época, né? O negócio de, o símbolo, o logotipo, o diabo. Vamos entender, pessoal, que na verdade nós estamos vivendo uma nova era. Mas não no sentido negativo, não. Vamos ver isso aí? Vamos lá, então. Mas agora quando? Hoje não. Não, calma aí. Quando que foi escrito isso aqui? Há quase 2000 anos atrás. Então esse agora foi lá. Mas agora, na consumação dos... Algumas versões bíblicas aparece fim do mundo. Que não está errado, não. Consumação é o quê? Foi consumado. É o fim. Século vem do grego aion. Ali está no plural, séculos, né? Mas na verdade é aion, que significa era ou período de tempo. Tá? Então o que Jesus fez? Naquela época, quando ele se manifestou e morreu por nós, ele consumou aquela era. Está entendendo isso? Ele pôs fim ao aion. Pôs fim a um período de tempo. A gente vai chegar lá. Jesus, abençoados, nasceu em meio às trevas. Vocês sabiam disso? Mas, como é assim, abençoado? Jesus nasceu no meio das trevas. Para que das trevas ele resplandecesse a luz. Amém ou não? A luz eterna. Vamos ver? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, você vê que os tempos, quando Jesus se manifestou, os tempos chegaram aqui, a uma plenitude. Então começou lá no início da criação e foi subindo, até chegar na plenitude. Qual foi a plenitude dos tempos? Jesus. A manifestação de Jesus. Então veio a plenitude dos tempos. E aí Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido aonde? Debaixo da lei. Se Jesus nasceu debaixo da lei, ele nasceu em trevas. Ele nasceu no meio da escuridão do sexto dia. Né? O sexto dia da criação, abençoado, ele não é um dia de... aliás, os dias da criação não são dias de 24 horas, hein? Pelo amor de Deus. Ele é um simbolismo. São eras e muitas eras. E no sexto dia o homem foi criado. E, consequentemente, o pecado entrou no mundo. Esse sexto dia, simbolicamente, se estendeu até a cruz. Foi a era antiga, a era das trevas, onde o Espírito Santo não habitava no seu povo, onde o pecado reinava no mundo. Jesus nasceu no meio de todo aquele contexto. Nasceu nas trevas. Para quê? Para que do meio das trevas resplandecesse a luz. 2 Coríntios 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, 6. Veja o que diz. Porque Deus que disse... O que está escrito ali? Das trevas brilhará a luz.
Louvado seja Deus! E que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas brilhou o quê? A luz. Jesus nasceu no meio das trevas, no meio da escuridão, onde o pecado reinava, onde não havia Espírito Santo no mundo, onde imperava ainda diabo, demônios, espíritos malignos que se manifestaram muito lá na época de Jesus de Nazaré. Aquilo era trevas. Jesus nasceu no meio das trevas, para se cumprir isso aí, ó. Das trevas brilhará a luz. Então, abençoados, há quase 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré foi levado à cruz, né, para pôr fim, né, àquele século, ou aquele aion, aquele período de tempo. Jesus encerrou toda uma era. Então a era do pecado, que se iniciou com a queda do homem, ela se estendeu até a cruz. Foi aquele aion, aquele período de tempo. Aí o que o apóstolo disse em Hebreus 9:26? O Senhor consumou aquele século. Ele consumou aquele aion. Jesus pôs fim àquele período de tempo. Aquele período de tempo onde reinou o mal, onde reinou diabo, onde reinou pecado, onde reinou tudo que não prestava. Eram as trevas. Jesus nasceu no meio das trevas, debaixo da lei. Das trevas brilhou a luz. Jesus morreu na cruz e consumou os séculos, ou seja, pôs fim àquele período de tempo. Esse período de tempo, o apóstolo Paulo, em uma das versões em português, nós vemos ele chamar de Império das Trevas. Ou, se você for pegar o original do texto em grego, o império é um governo, ou a palavra era usada para designar a força que o Estado tem sobre o povo. Então, por exemplo, nós temos o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ele não tem uma força sobre nós. Aliás, qualquer Estado de qualquer lugar do mundo, ele não impõe as coisas. Você tem que pagar um imposto, tem que fazer isso. Agora inventaram aí, tem um lobby forte nisso aí. Inventaram agora que os carros até com 5 anos de uso ou mais tem que trocar o extintor de incêndio. Para que isso? Se esse extintor de incêndio não resolve nada, meu. O carro tiver que pegar fogo, vai pegar mesmo, não adianta de nada. Mas fizeram um lobby terrível aí, tem gente ganhando muito dinheiro com isso aí, né? Pra você trocar o extintor. Isso é uma imposição do Estado. Sabe? O imposto que você paga, por isso que ele tem esse nome. Ele é imposto. Quer dizer, o Estado ele tem um poder sobre as pessoas que o compõem. Então, essa palavra, que foi traduzida em algumas versões por império, outras por potestade das trevas, essa palavra no grego significa isso, o poder que um Estado pode exercer. Então, nesse caso, o apóstolo estava se referindo àquele poder maligno, né, do pecado, o diabo, sabe, e a ausência do Espírito Santo, escuridão em termos de entendimento e de relação com Deus. Aquilo eram as trevas. Por isso o apóstolo chamou de império das trevas. Colossenses 1,13. Vamos ver. Colossenses 1,13. Vamos ler? Eu estou lendo essa versão aqui, eu vou até dizer a versão que é. É a versão Almeida, Revista e Atualizada. Almeida, Revista e Atualizada. Por quê? Porque nas diversas versões que há, essa palavra, esse versículo aparece bem diferente, tá? Por isso que eu estou informando a versão. Ele nos libertou do... Ele nos libertou do império das trevas. O que é o império das trevas? O que é o império das trevas? Todo aquele contexto antes da cruz. Pecado, diabo, condenação, lei, tudo aquilo é trevas. Eram as trevas. Era o aion passado. O que é o aion? Repito, período de tempo, uma era. Toda uma era onde houve tanta maldição, na cruz foi consumado. Compreende isso? Ele pôs fim, por isso a palavra diz que ele nos libertou do império das trevas. O poder que as trevas exerciam antes da cruz acabou. Por isso que hoje quem está em Cristo, ou seja, quem está na nova aliança, não há condenação.
É nova criatura. Por quê? Porque aquele período anterior à cruz de condenação, de maldição, acabou na cruz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi transportado para o reino, você que está na internet, saiba disso, você já está no reino, porque o reino está dentro de você. Então, abençoado, em Cristo, a era antiga à cruz, anterior à cruz, melhor dizendo, a era de Adão, da lei, diabo, pecado, condenação, enfim, ela teve o seu fim. O Senhor libertou o seu povo daquelas trevas. E quando Ele ressuscitou, abençoados, Ele iniciou uma nova era. Por isso que a palavra nova era tem um significado totalmente positivo. Não como a religião ensinou. Nova era é o Satanás, é o símbolo, é o de Illuminati, essas bobagens todas. Não. Nova era é a nova aliança. É um novo aion. É um novo período de tempo. E esse aion é eterno. Esse nunca vai ter fim. É para sempre. A graça é para sempre. Então o Senhor nos libertou do antigo aion, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Hoje nós estamos no reino, hoje o reino está em nós. Estamos vivendo uma nova era. Amém ou não amém? A era eterna da graça. Já estamos no 7º dia. O 6º dia acabou na cruz. Já estamos no 7º, já estamos na nova criação. Amém ou não? Amém. Do ponto de vista espiritual, estamos sim. E eu vou lhe mostrar mais à frente na mensagem que a nova criação ela já começou a ser criada. Já existe um elemento já criado da nova criação. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, abençoado, por que eu dei o título de Gólgota e a nova era? Porque o que é o Gólgota? O Gólgota foi aquele local onde a cruz de Cristo foi posta para que Jesus morresse ali. A palavra Gólgota ela vem do aramaico, ela significa caveira. Né? Então o Gólgota era o lugar da caveira, porque segundo diz a história, havia uma rocha que lembrava muito um crânio. É o que dizem, né? Lembrava muito um crânio. Então a pessoa olhava, uma caveira. E ali é o lugar da caveira. E ali foram postas as cruzes, né? Tanto de Cristo como dos ladrões que o ladearam, né? Então, esse Gólgota, ou o lugar da caveira, ele tinha um simbolismo muito negativo naquela época, né? Era um simbolismo de morte. Era um simbolismo de fim. Curioso como as coisas de Deus, elas têm esse... Sabe, sempre tem um algo a mais, né? Se você for pensar bem, aquele lugar que era foi o fim de muitas vidas, foi também o fim do antigo aion, e passou a ser um lugar de recomeço. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, onde era lugar de morte, lugar da caveira, passou a ser um lugar de vida. Não para Cristo, Cristo morreu lá, mas de vida para nós. De vida para a nova criação. Você recebe isso? Então, o fim, aquele lugar da caveira, onde havia muito fim, muita morte, muita tristeza, acabou sendo o local onde também o aion antigo acabou. E foi iniciada então uma nova era. Louva a Deus por isso. Então há esse simbolismo bacana e bonito de que onde havia muita morte, passou a ser um lugar de renovo, um lugar de transformação. Foi lá que a morte recebeu o seu primeiro golpe fatal. Houve 2 golpes, né, para a morte acabar, né? Espiritual que eu estou falando, né, gente? Para a morte ser vencida do ponto de vista espiritual, houve 2 golpes. O primeiro foi a morte. O segundo foi o golpe de misericórdia, a ressurreição. São, na verdade, as 2 faces da mesma moeda, de uma única obra, né? Então Jesus morreu e ressuscitou. Então ali ele terminou, ele venceu a morte. Por isso que hoje o eleito de Deus, ele não morre. A carne ela acaba, mas o eleito permanece vivo. Por causa dessa vitória. Amém ou não? Está bem claro isso? Então, abençoados, passado esse simbolismo, eu queria ressaltar isso, né? Que eu achei interessante e bacana. O lugar da caveira, então, ganhou um novo sentido. Onde antes era o fim de muitas vidas e foi o fim da era antiga, passou a ser um lugar de recomeço. Jesus aniquilou o antigo aion, a antiga era,
né, e inaugurou uma nova era. O relógio da nova criação marcou 0 hora do 7º dia lá na cruz. Simbolicamente, né? Então você espera, né, quando vai virar o ano agora, né? 11h58, aí 59, aí 0, 1, aí vai indo. Né? Então, quando Jesus morreu, 0, 0, 0, 0. Zerou o 6º dia e iniciou o 7º. Glória a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por isso. Por isso que Paulo falou essa frase aqui que poucos entendem, mas nós entendemos. 2 Coríntios 5,17. Poucos entendem, mas eu louvo a Deus que nós entendemos. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo e nós estamos, estar em Cristo é estar depois da cruz. É simples. Não é ser batizado, tomar Santa Ceia, nada disso. Estar em Cristo é você estar depois da cruz. Nós estamos agora em Cristo. Antes nós estávamos no antigo Aion. Nós não, né? Aquele povo daquela época estava no antigo Aion. Nós estamos no novo Aion, nova era, a era de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é a nova criatura? Glória a Deus por isso. É mesmo? Eu senti o pessoal titubeou um pouco. Meio assim, né? Você é nova criatura. Na carne não, a carne ainda é um elemento da antiga. Essa carne atual ainda é um elemento do antigo Aion. Mas o Senhor já despojou a carne. Hoje Ele não nos conhece mais segundo a carne. Ele nos olha e nos vê, espíritos abençoados. Porque nós estamos na nova era, somos nova criatura. Agora note uma coisa. As coisas velhas passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Tudo! 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 Mas tem gente que não acredita nisso. Só algumas coisas se fizeram novas, né? O diabo ainda está por aí. Pecado, né? Condenação, a lei. Você vê como o pessoal não entende as coisas? Eles pensam que as coisas velhas que já passaram é o cara deixar de usar bermuda. O irmão usava bermuda, agora ele se batizou, só anda de calça comprida. A irmãzinha passava batom, cortava o cabelo, agora não. Ela se batizou, ela se converteu, agora ela só anda com o cabelão cheio, né? Não passa mais batom, então as coisas velhas passaram, olha só. Que pensamentozinho, né? Vê o contexto aí, não tem nada a ver com isso aí. Paulo está falando das eras que se mudaram. A antiga para a nova. Tudo se fez novo. Da cruz em diante é uma nova era. Um novo Aion eterno, sem pecado, sem diabo, sem condenação. É abençoado com toda sorte de bênçãos. Por quê? Porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Jesus renovou tudo. Só que, abençoados, muitos não compreendem isso, não compreendem a grandiosidade que representa essa frase. As pessoas estão envolvidas com as religiões chamadas de cristãs, mas elas ainda vivem como se nada tivesse sido renovado. Quando você cumpre uma ordenança da lei, você está vivendo como se nada tivesse mudado. Você não percebe isso. Você que está na internet, de repente está aí debaixo da lei ainda. Começa a perceber essas ordenanças da sua denominação. O novo pacto não tem isso, pessoal, de ordenança, de mandamento, de cerimonialismo. Repara só, se você está debaixo da lei, das igrejas do sistema aí, vê só quanta cerimônia você participa. Isso não tem nada a ver com o novo pacto. Tudo se fez novo. Foi renovado. Só que quando você, meu irmão, pratica essas ordenanças do legalismo, né, que algumas delas não são nem da lei, são caricaturas de coisas que eram feitas na lei. Por exemplo, essa tal Santa Ceia que eles inventaram. Isso sequer existe na Bíblia. Procura Santa Ceia na Bíblia. Não tem isso. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Existe Páscoa judaica. Existe a festa dos pães ázimos, que eram, na verdade, a mesma cerimônia. É isso que há na Bíblia. É isso que os coríntios praticavam. Erroneamente, diga-se de passagem.
Mas procura aí Santa Ceia na Bíblia. Não existe isso aí, inventaram. Então a Santa Ceia, ela é na verdade uma caricatura da Páscoa. Não tem nada a ver com nada isso aí. Mas as pessoas estão praticando. Ou seja, elas estão ativando na vida delas o antigo pacto. Elas estão ativando na vida delas o antigo aion. A antiga era, a era anterior à cruz. Por isso que elas vivem buscando o Espírito Santo. Tem sentido você na nova aliança buscar o Espírito Santo? Nenhum sentido. Tudo se fez novo. Antes não havia Espírito Santo, antes da cruz. Por causa do pecado, por causa da lei, aquela coisa toda, né? Todo aquele contexto das trevas. As trevas acabaram na cruz. Por isso hoje o Espírito já habita em nós. Então nós aqui não buscamos o Espírito porque nós já temos o Espírito. Nós aqui não praticamos ordenanças porque não estamos debaixo do antigo pacto. Aqui não fazemos cerimonialismos porque não vivemos de tradições humanas. Aqui não enxergamos ninguém em condenação, porque a palavra diz que nenhuma condenação há. Meu irmão, nenhuma. Sabe por que nenhuma condenação há? Porque tudo se fez novo. Tudo mudou. A era antiga, o tempo antigo anterior à cruz, acabou. As coisas velhas já passaram. Então, o que são as coisas velhas? Lei, diabo, pecado, ausência do Espírito, condenação, morte espiritual, porque as pessoas eram mortas espiritualmente. Tudo aquilo era trevas. Mas são coisas velhas. Só que, infelizmente, a religião tem ressuscitado elas, né? É só você ir, qualquer igreja aí, qualquer uma, vai aí para você ver se o pastor não fala de pecado toda hora. Vem aqui, pecador, aceitar Jesus. Isso é você trazer o antigo aion para o novo aion. É ressuscitar a antiga era, que já teve o seu fim. O Senhor consumou os séculos no original, pôs fim a uma era. Acabou aquela era. Mas o sistema religioso insiste em ressuscitar aquela era. Trazê-la de volta, manifestar aquelas práticas terríveis. Eles não entendem que Jesus, na verdade, foi um grande renovo. Então, se você for pensar bem, abençoado, para o sistema religioso, Jesus ele é só um detalhe. Só um detalhe. Jesus veio e morreu, mas se eu não fizer a minha parte, se eu não pagar o preço. Então, na verdade, o que Jesus fez, então? Se você for pensar bem, né? Ele não fez nada. Porque se eu estou em pecado ainda, a morte dele não valeu para nada. Se ainda estou em condenação, não adiantou de nada. Percebe? Você ainda tem que cumprir a ordenança para ficar limpo, purificado, para ter comunhão com Deus, como eles dizem. O que adiantou Jesus morrer? Nada. Então nada se fez novo, na verdade, para eles. Só que para quem está em graça, não. Como Paulo disse, tudo, absolutamente tudo se fez novo. Jesus foi e sempre será o nosso renovo. Vamos ver algumas profecias sobre isso? Isaías 11, versículo 1. Vamos lá. Olha só que palavra bonita. Profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi, né? Amém ou não amém? Ah? Ou seja, Jesus veio da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha a profecia. Olha o que Isaías falou. Olha, vai nascer um menino aí, hein? É só você ler no versículo, no capítulo 9, aliás. Isaías fala, né? Um filho, né? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Aí ele continua, né? Aí no 11, essa profecia. Olha, vai surgir um rebento. Ele vai vir do tronco de Jessé, da raiz de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Um renovo. Jeremias 23, 5. Veja só, outra profecia. Para você entender que Jesus é um renovo. Quando você ativa o antigo pacto, você está negando o renovo. Você vê como é grave isso aí, no meio da religião. Essa insistência desse povo em ressuscitar o antigo aion. Isso é grave, porque eles estão pisando no renovo. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um
Renovo justo. Um renovo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Zacarias 3, vamos lá. Mais profecia aí. Está apontando que os profetas, meu irmão, prepararam o terreno. Eles diziam, olha, se preparem aí que está vindo um renovo. Vocês estão vivendo nas trevas, debaixo da lei, lutando, longe de Deus, mas fiquem tranquilos, está chegando um renovo. Zacarias também profetizou, capítulo 3, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui a nova versão internacional, tá? Zacarias 3, 8 e 9, nova versão internacional, veja só. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Olha como Jesus foi chamado. O meu servo vai vir. Porque Jesus veio para servir, né? O meu servo vai vir. Ele é o renovo. Por isso que Paulo fala, tudo se fez novo. Por quê? Porque Jesus era o renovo prometido. 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. Agora vamos atentar aqui para o finalzinho. E removerei o pecado desta terra num único dia. Num único dia. Louvado seja Deus. O renovo renovou, retirou o pecado, nos libertou do império das trevas. Então, abençoados, a partir dessa obra realizada no Gólgota, o renovo se tornou realidade. Jesus Cristo ressuscitado é, portanto, o primeiro elemento da nova criação. A nova criação já existe, Jesus é o primeiro elemento dela. Colossenses 1, 15 até o 18. Eu estou correndo um pouquinho, para a gente tentar acabar um pouquinho mais cedo, tá, gente? Por causa da reunião à tarde. Por isso que eu estou correndo um pouquinho. Geralmente eu espero mais, né? Vocês anotarem e tal. Colossenses 1, 15 até o 18. Veja só aqui. O qual é a imagem, falando de Jesus, né? A imagem do Deus invisível. Porque Deus é espírito, sim ou não? Deus não tinha imagem. Qual foi a imagem de Deus então? Jesus. Então, quando nós estivermos face a face com Jesus, assim como Paulo esteve, né, um grande privilégio, né, e vermos a Jesus ressuscitado, nós estaremos vendo Deus. Que o Espírito de Deus habita no corpo ressuscitado de Jesus. Vocês entendem isso? Eles são quantos? Um só. Tá? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro. Porque tudo partiu dele. Aqui Paulo está falando da primeira criação, mas ele já vai citar a segunda. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. 18. Também ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o quê? O primogênito dentre os mortos. O primeiro dentre os mortos. Então a nova criação, ela já tem um elemento criado. Existente, né, melhor dizendo. Ela já tem um elemento que existe. Nós ainda estamos vivendo os reflexos da antiga criação, né? Muita coisa ainda vem do antigo aion, como a carne. É a única coisa que falta acontecer. É por isso que Paulo fala, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a carne é um elemento ainda do antigo aion. E a criação atual também. Mas nós já estamos no 7º dia. Em breve o dia vai amanhecer. E nós seremos transformados. Você recebe isso? Eu creio nisso também. E o primogênito já está lá. A primeira parte da nova criação já está lá. É Jesus Cristo ressuscitado. Para que em tudo ele tenha a preeminência. Jesus está acima de tudo. Por isso ele tem a preeminência em tudo. Quem recebe essa palavra? Então, abençoados, no Gólgota, lá no lugar da caveira, Jesus dividiu os tempos. Ele pôs fim a uma era de maldições.
uma era de incertezas, de medo, de condenação, de pecado, de diabo. Ele pôs fim àquela era. Ele nos abriu as portas para uma nova era. Por isso que a palavra chama essa era de novo e vivo caminho. Você está notando que durante a mensagem nós estamos sempre falando de novo? Tudo se fez novo, novo caminho, Jesus é o renovo. É isso é o novo pacto. Hebreus 10, 20. Pelo quê? O que está escrito ali? Novo e vivo caminho. Como é que é o caminho da graça? Ele é igual ao antigo? Mas o sistema diz que é. Hein, Frei? O sistema não diz que é? Você tem que jejuar, tem que pagar preço, tem que passar óleo, come Páscoa judaica, anda de joelhos, rala no chão, sobe no monte, e bate com a cabeça, e bota a mão na cabeça e sai diabo. Isso é o quê? Isso é antigo aion. Isso é antigo pacto. Faz parte da era passada. A palavra de Deus diz que a partir da cruz é um novo caminho. Não é um antigo melhorado. Não é um antigo recalchutado. Igual o pessoal faz com pneu, né? O pneu tá meio velhinho, o cara vai passar uma capa por cima para ele durar mais. Não. A nova era, a era da graça, ela é totalmente nova. Por isso que diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus foi um véu que foi rasgado, né, na simbologia daquele véu, né, que foi rasgado, e ali se iniciou uma nova era, a era da graça de Deus. A gente pode se lembrar um pouco do que aconteceu, né, lá nos relatos de Ezequiel, né, onde um lugar de mortos se tornou o quê? Um lugar de renovo. Aquilo apontava para o que foi feito na cruz. Você se lembra dessa visão? Né, que ele viu que é um vale de ossos secos. E aqueles ossos secos começaram a tomar forma. Isso foi o que Jesus fez com a gente, abençoado. Você não entende isso? Com a gente, que eu digo com o povo de Deus de maneira geral, né? O que ele fez com aquele povo que estava lá debaixo do pecado, debaixo da lei, em condenação. Estavam mortos, era um vale de ossos secos. Antes da cruz, era um vale de ossos secos. Na cruz, aqueles ossos ganharam vida. E aí você se lembra do que Paulo falou, né? Ele vos deu vida quando ainda vocês estavam mortos em pecados e delitos. Percebe? O que foi feito na cruz? Você entende a profundidade do que foi feito na cruz? O que era um vale de ossos secos se tornou vida. O Gólgota, que era um simbolismo de morte, era chamado lugar da caveira. Agora não, o simbolismo é de vida, se tornou um lugar de renovo. O verdadeiro renovo. Sabe o que é interessante? Muitos se orgulham de dizer que fazem parte de uma igreja renovada. Já viu isso aí, Paulo? Ah, minha igreja é renovada. A Batista que eu era membro, que era super radical, né? Extremamente tradicional. Né? Não batia palma, não fazia nada, todo mundo igual um robozinho. Né? Hoje eles estão mais, né? Aí eles dizem que é renovada. Não, a minha Batista agora se renovou. Renovar para você bater palma? É isso? Renovar para você é você deixar de andar de calça, botar bermuda? Ah, minha igreja não deixava eu cortar cabelo, agora deixa. Eu estou renovado. Ah, eu não falava em línguas estranhas, agora eu estou... Estou renovado. Isso é renovo para você? Renovo foi o que foi feito na cruz. Renovo é a graça. Falar bobagem de língua estranha que não existe na Bíblia, língua de reteté, isso não existe na Bíblia. Língua pentecostal, você acha que isso é renovo? Renovo é vestir uma roupa, agora eu estou... minha igreja agora deixa fazer a tatuagem. Minha igreja agora deixa pintar o cabelo. É renovada. Igreja ou congregação renovada é que está debaixo da graça. A graça é o verdadeiro renovo. Nós, abençoados em graça, podemos dizer, nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos.
Novidade de vida não é mudar de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico, mudei de vida. Estou numa nova vida. Não, você continua com a mesma vida antiga. Renovo é quando isso aqui muda, a mente. Quando a lei sai, quando o antigo aion, a antiga era sai da tua cabeça, e aí a nova era se manifesta. A era da graça. A nova era que foi inaugurada na partir da cruz. Aí sim você pode dizer, eu vivo em novidade de vida. Eu encerro com Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, que diz assim: de sorte, veja só, que fomos sepultados com Ele. Você foi sepultado com Ele. Você percebe isso? Pelo batismo aonde? Aonde, abençoado? Na morte. Batismo lá na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também como? Em novidade de vida. Você hoje, você que está na internet, você que está aqui, está em graça? Estou, apóstolo. Então você está em novidade de vida. Você vive o renovo que foi profetizado e que se manifestou na cruz. Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, pelo seu renovo. Muito obrigado pela tua graça.